Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês, um pouco atrasada, mas tudo que eu li em janeiro e fevereiro, eu decidi que eu vou trazer de 2 meses, para quando for no início de julho, eu poder trazer também a tag 50% falando sobre os livros. Mas o vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros lidos de janeiro e fevereiro. Eu tô pensando futuramente em trazer tudo que eu assisti também, tudo em um vídeo só, então não sei como é que vai ficar. Mas, enfim, eu quero mostrar pra vocês aqui o meu caderno de leitura, ele quem vai me acompanhar e me auxiliar para falar sobre todos os livros que eu li durante esses 2 meses. Bom, eu acho muito importante o caderno de leitura, não que eu esteja tentando convencer vocês a ter, mas é porque eu acho muito bom, porque me ajuda a auxiliar. A lista tá um pouco estourada. Cadê? Mas enfim, é porque aqui eu consigo acompanhar os dias que eu li e consigo fazer uma anotação. Bom, já faz um tempo que eu tenho meu Instagram de livro, acho que quase uns 4 anos. Faz muito tempo que eu crio conteúdo pro Instagram, só que eu parei, mudei de Instagram, depois fui pra outro, então acho que já faz uns 2 a 3 anos que eu tô com o meu. Só que até então eu não consigo mais postar reels, resenhas escritas, porque não compensa mais pra mim, porque as pessoas elas não curtem, não comentam, não viralizam e tudo mais. Então eu fiquei, acaba sendo mais uma perda de tempo, já que eu gostava, mas eu não via ninguém. Então, como eu gosto de criar resenha e eu não queria deixar de criar resenha, então decidi mais uma vez permanecer com o caderno de leitura, e neles eu escrevo de uma forma mais curta ao invés de grande. E como é uma resenha pra mim, então eu mesma deixo os próprios spoilers e só eu tenho acesso, as outras pessoas não, porque em uma resenha você não vai dizer tudo o que acontece, né? Então é isso, pra mim eu acabo deixando tudo o que acontece no livro, só que de uma forma bem mais resumida, porque caso eu queira ler futuramente, se eu pegar e ler aqui, eu vou lembrar de tudo, e se eu pegar e só ler o livro, vou reler, então pra mim fica de boa. O primeiro conto, na verdade, que eu li em janeiro foi O Que Vem Depois. Vou deixar a fotinha dele aqui. O Que Vem Depois é um conto sáfico. Ele tem 35 páginas. 35 páginas. E ele foi tanto o meu conto número 1 quanto a minha leitura número 1. Porque eu gosto de diferenciar um livro de um conto. Bom, eu tô fazendo um desafio de conto, de 30 contos durante esse ano, então por isso que eu li bastante, vocês vão perceber. Bom, O Que Vem Depois fala muito sobre a época da quarentena. Temos um casal sáfico, Amanda e outra menina que eu acredito que o nome dela não é revelado, porque eu fui atrás e não encontrei, mas a gente tem aqui sobre um casal sáfico que se passa ali na quarentena, no início do Covid-19. O casal é feito por uma mulher que é programadora e a outra é uma enfermeira. Então, justamente por ela trabalhar com um hospital, ela vai tipo assim, meu amor, a gente vai ter que manter uma distância, até porque a menina que é programadora, ela tem asma. Então ela começa a ter uma crise de asma e a namorada dela, que é enfermeira, se preocupa muito, fica muito assustada. Então, é um conto rápido. Ele tem só tipo não é uma reviravolta, mas é algo que impacta a pessoa de tipo, eita, eu não esperava, né? Eu realmente não esperava isso, que fosse acontecer com ela. Mas, mesmo assim, é uma obra muito legal. Novamente, a gente vai acompanhar 2 mulheres, vamos acompanhar a época de quarentena, como que vai ser esse relacionamento delas virtual, porque por mais que ela se vê pessoalmente, tá sempre em ligação uma com a outra, e convive também, então a partir do momento que começa aí o Covid a se espalhar e a outra trabalha em um hospital, então elas vão ter que se distanciar e passar aí quase uns 6 meses, se eu não me engano, separadas. Então vai demonstrar muito a relação delas, como é que vai ficar virtual, sendo que elas se viam praticamente todos os dias. Então a gente vai acompanhar... Opa! Valentina, gente. Deu oi. Eu acho que pegou ela, não tenho certeza, mas Valentina gosta de me assustar. Mas é isso, como eu expliquei pra vocês, é isso, não posso falar muito, porque senão já praticamente falei todo do livro.
Foi uma leitura muito gostosa, eu acredito que eu dei 4 estrelas para ela, não foi 5, porque eu acredito que talvez se fosse maior e demonstrasse mais, falasse um pouco mais das personagens, bem mais, seria bom, mas aí não seria um conto, né? Mas enfim, foi uma leitura que eu gostei muito, recomendo demais pra vocês, e vocês encontram no Kindle o Limite, que aí foi lá que eu li pelo Kindle. O próximo conto que eu li foi Roubar a Minha Ceia de Natal. Vou deixar a imagem dele aqui do lado. Roubar a Minha Ceia de Natal conta uma história de uma mulher chamada Miranda e seu cachorro Fiapo. A partir dali, o momento da história, Miranda ela começa a fazer sua ceia de Natal para comemorar apenas ela e Fiapo, já que ela não tem tanto contato com as pessoas. Só, tipo assim, se eu não me engano, ela mora ali em um lugarzinho, em umas mulheres que ela fazia, não tá mais, entre outras situações. Então ela decide de uma forma bem simples comemorar singela só ela e Fiapo. Porém, enquanto ela tá lá, tipo, Fiapo, eu vou pegar um negócio na cozinha. Some a comida. E ela começa a procurar, cadê a comida, cadê a comida? Fiapo comeu, onde é que tá? Só que a janela da casa dela tá aberta e ela, oxi, quem foi que invadiu minha casa? Então ela e Fiapo saem na rua atrás da pessoa que roubou a comida dela. Só que Miranda já é uma senhora de idade. E lá a gente vai acompanhando esse momento e Miranda começa a correr atrás de Fiapo e Fiapo toma e acelerar e deixando Miranda para trás. Até que eles chegam em um local e nesse local Miranda vai saber o porquê que roubaram a ceia de Natal e o que causou ali o assalto de comida, né, de Miranda. Não posso contar mais, senão é spoiler, perde a graça. E esse conto, ele tem apenas 16 páginas. Então é tipo, se você quer fazer um desafio de lendo conto só por 5 dias, vale muito a pena ler esta obra. E, enfim, eu dei nota 4 e é isso, gente. Aqui é a parte de trás e aqui é a parte da frente. O próximo conto que eu também li no mês de janeiro foi Um Amor de Natal para o Papai. Aqui tá as minhas coisas e eu vou deixar a capa aqui. Todos esses 3 eu li pelo Kindle e eu sei que janeiro é tipo ano novo, vai começar ali já a se ajeitar pro carnaval. Só que eu comecei a ler os livros natalinos. Eu tenho certeza que esse ano de 2026, eu acho que ali em novembro já vou indicar livros natalinos para vocês lerem. Porque é muito, sei lá, eu acho muito vibe ler livro assim nessa época, né? Mas apesar que eu li bem depois. Mas, Um Amor de Natal para o Papai, ele é um conto de 72 páginas e eu dei 5 estrelas. Por quê? E aqui a gente vai ter pessoas negras ali como protagonista e a gente vai ter um pai, uma mulher, até então que ela não é mãe e tudo mais, uma jovem mulher bela e uma criança. Então você já consegue imaginar. Eu sou o tipo de pessoa apaixonada em novela que vai ter ali uma babá, por exemplo, Meu Coração é Teu, deixa eu ver mais, uma criança na novela que não tem mãe, misericórdia, né, coitada, mas, por exemplo, Carinha de Anjo, sabe? Gente, é um must pra mim, é uma paixão. Mas aqui a gente vai ter Diana, Álvaro e Clarice, que eu acho que é o nome dela, Clarissa. Pronto. Aqui nesse conto, a Diana, ela é uma mulher, né? Ela é uma mulher nova, ela é jovem, ela é bela, maravilhosa. E ela gosta muito do Natal e comemora muito com a família dela. Só que tem um momento que ela tá, ela vai ser desempregada. Ela virei, né, isso, ela perdeu o emprego, ela, que coisa, justo na época de Natal, a melhor época pra ela, a época que ela vai gastar a mão, né, e ela não tem um trabalho, ela não tem dinheiro, ela disse, não, isso não aceito. Então ela vai em um local pra pedir emprego, não, vai em um local, em uma entrevista, só que ela se depara com outras mulheres, e aí até que ela acha que ela tá de boa, só que quando ela vai ao banheiro, a saia dela rasga. Gente, coitada, ninguém merece. A saia dela rasga e uma linda menina chamada Clarissa tá lá e tipo, opa, vamos costurar esse rasgo. Não tem linha, então elas colocam figurinha. E Diana sai com várias figurinhas na saia, onde foi o rasgão, mas mesmo assim ela não deixa se abalar e vai pra entrevista. Quem é? Álvaro, o pai de Clarissa. Então, Álvaro faz a entrevista com Diana e aceita e contrata ela, mas tem uma condição. A mãe de Diana também adorava o Natal e... de Diana não, de Clarissa, adorava o Natal. E Álvaro achou de bom tom tirar tudo que fosse natalino
da casa deles. Então, Clarice não sabe o sentimento do Natal, não sente as emoções que tem nessa época, não tem casa decorada, ela não tem roupinha, não tem essa emoção, não tem nada a bichinha nesse quesito de Natal, né? Porque o pai dela é rico, mas enfim. Então, Diana, uma mulher teimosa, ela acha de bom tom, e ela arrasou, tá? Ela pega e diz assim, ah, não, a menina não tem tempo para respirar, que a menina sai de uma aula, emenda outra, vai para uma, emenda outra. E se eu não me engano, Clarice tem mais ou menos ali no máximo 8 anos. Então a bichinha tá sempre encarregada de tudo. E aí a Diana começa a desobedecer o pai da Clarice. E aí a gente vai ter um problema ali entre os dois. Porque ele não acha de bom tom, tipo, oh, você tá coisando aí com as minhas regras. Só que a Diana ajuda Álvaro a entender o porquê que ele não pode restringir a filha dele a certas coisas, afastar ela do que ela tem de memória da mãe. Então é muito lindo, acontecem muitas coisas. Foi favoritado, meu conto favoritado, porque eu amei. Você encontra ele também no Kindle. Não vou falar mais porque é spoiler, tem muitas cenas engraçadas e principalmente fofas, que eu fiquei assim com o coração quentinho. E me dá muita dor da Clarice, gente, mas assim, eu amei, um must. Ah, e eu quero mostrar minha colagem pra vocês, tá? Tá muito bonitinho. Natal, a menininha, a casa, né? Porque depois de uma mudança é que ela vai ter direito à árvore, tá? A menina, ela era um pouquinho judiada com o Natal, né? O pai dela não deixava, ela só sofria. A gente tem aqui meinha de Natal e um casal. Aí tá, o que marcou em você, aí o quão Álvaro era insensível com o Natal para sua filha, acabando com a memória da mãe. Pesou, gente, pesou. Gente, só para não deixar de fora, eu decidi que eu vou falar sobre os meus assistidos. Opa, a Luiz deu meio que uma estouradinha, mas é isso. Eu vou só dizer para vocês que eu assisti Orton e o Mundo dos Ken, Orton e o Mundo dos Ken, Frozen 2, curta, é um curta, né, de Frozen também, Febre Congelante, um dorama chamado Resident Playbook, um dorama chamado A Lição, e terminei a assistir o filme Emoji, só pra falar pra vocês. Agora, iniciando no mês de fevereiro, eu tenho aqui tudo marcadinho, e no mês de fevereiro eu decidi ler uma trilogia de contos, né? Também não li nenhum livro, só foi conto também no mês, mas eu li 3. E os livros que eu li, eu não finalizei, então por isso que eu não tô contando. Tô contando pra vocês só o que eu finalizei de fato. Então, eu tenho aqui o primeiro conto do Victor Alves, que se chama Talvez Carnaval que Vem. E foi muito bom porque eu li em época de carnaval. Então vamos lá. Aqui em Talvez Carnaval que Vem, é ano que vem? É, que vem. Tem 38 páginas e é isso. A gente vai ter Mônica e Maurício. Mônica tá tendo um dia, nossa, péssimo, insuportável pra ela, muito chato. E aí vem esse Maurício, que é o entregador. Ele vai, se eu não me engano, ele trabalha no restaurante. E ele vai ali entregar pra uma pessoa lá que também trabalha nesse, não é apartamento que se diz... Esqueci, mas nesses prédios aí comercial. Então, só que o que acontece é que onde Mônica e Maurício estavam, o elevador para. Pois é, em época de quê? Carnaval, mas que época? Quarentena. Então, tipo assim, tá todo mundo de máscara, eles não sabem o rosto de ninguém, e eles ficam tipo assim, meu Deus, em época de carnaval. Tipo, o que foi no carnaval do ano passado, todo mundo festa, comemorando, e tipo, nesse carnaval tá todo mundo de máscara, álcool em gel, doente, morrendo. Péssimo. Então, eles ficam ali durante esse momento no elevador e ficam conversando. Aí, o que me deu raiva, mas eu achei muito fofo. Depois de um momento bem demorado, vamos dizer assim, acontece que o elevador, ele tá ali ligado, tipo, ele volta a funcionar. Então eles olham assim um pro outro e falam, bora se encontrar carnaval que vem. E aí ele olha assim, bora. E eles vão se encontrar carnaval que vem, gente, no próximo ano. E é isso, o primeiro conto, é só isso mesmo, tipo, eles se encontram no elevador, eles acabam conversando no elevador, o elevador quebra.
Eles se consultando meio que uma piadinha, até porque é meio desconfortável, porque, tipo, tá em um elevador, uma mulher, do nada para. Aí tem um homem lá dentro, você fica assim, ó. Porque eu mesmo, se ficasse, eu não ia gostar, já ia ficar me sentindo sufocada, né? Já ia entrar ali, ó, em crise, já ia ficar, ó, distância. Mas, aí, durante esse conto, vai acontecendo algumas coisinhas que eu não posso dizer tudo, porque aí senão eu resumir a história toda. Mas é isso, a primeira parte desse conto. Na segunda parte, se chama Quando o Carnaval Chegou. Já tem um pouco mais, são 58 páginas. E é isso, tá? Eles se encontram um ano depois disso. Eles imaginam que, tipo assim, a gente não vai se encontrar, vai ser meio estranho. Ai, que sensação ruim, será que ele vai mesmo? Fulano de tal vai? Então, eles se marcam de se encontrar naquele prédio comercial, mas ela já não tá trabalhando, se eu não me engano, nesse segundo livro, ela já não tá mais trabalhando lá. Então eles se encontram, conversam um com o outro, Maurício demora um pouco para atrasar, e ela conversa com o senhor de idade, antes de Maurício chegar. Então o senhor de idade, ele assim na cara dela, disse, minha filha, você deixou esse homem ir? Foi praticamente isso. Porque ela falou assim, no tempo de hoje, qual era a dificuldade de vocês trocarem mensagem no celular? Aí ela, eita, era mesmo, né? Aí eu, querida, vou matinar, bora? Mas é isso, ela não atinou e isso me deu raiva, porque eu queria ver por esse outro lado se eles tivessem tá ali conversando com o outro. Mas durante esse tempo, eles vão para um restaurante conversar. E Maurício também, se eu não me engano, ele já não tá mais trabalhando como motoboy. Ele já tá com outra moto, não tá com moto, se eu não me engano. E ela falou, e aí, não vai dar pra andar na sua garupa? Porque ele tinha convidado outra vez. E parece que não. Ele não tava mais com moto, já tinha trocado de emprego, mas enfim. Eu mesmo assim, eu gostei, achei massinha. Não posso contar muito, porque senão já é spoiler. E porque ele é uma continuação. No terceiro, ele já é um pouco mais longo. E ele é azulzinho, então tudo é temático. Já é azulzinho. E aqui a gente tem, depois que o carnaval passou, são 118 páginas. E já é mais 14, mas não é um favoritado. Vamos lá. Aqui a história ela vai ali de 2023, 24, 25 para até 2030 e pouco e por aí vai. Só que aqui é sofrência. Aqui eu sofri. Mas eu fiquei impressionada com o final, porque eu fiquei, oi? É sério que você me enganou esse tempo todinho? Porque a gente vai acompanhar mais uma vez Maurício e Mônica. E aqui vai ser o encerramento. Então eles vão se encontrar, só que cada um já tem uma pessoa. Mônica já tava namorando, ele já tava namorando, depois eles se coisaram e voltaram a ser juntos, e depois se separaram, e eu sofri em 118 páginas, pra você ter noção, fiquei com o coração na mão. Não achei bom tom do autor, tá? Eu sofri. Mas a gente começa aqui a acompanhar a historinha dos dois, e a gente vê, gente, cadê a maturidade de vocês? Porque tem um momento que o Maurício, ele se anula a si mesmo, eu digo, homem... Porque ele quer muito sonho e tal. Só que é isso, às vezes uma pessoa vai ter que ceder e tudo mais, e tipo, não, tal. Só que era tanto o sonho dela quanto o sonho deles, e eles tipo, não dá. E o que eu achei bom também, porque é isso. Se você tá em um relacionamento, tem um sonho muito grande, a outra pessoa tem e nenhum dos dois consegue ceder, então, ou encontra um meio termo, ou se não encontrou, é isso, gente. Se for dar vontade, né, melhor acabar. E é isso que eles fizeram. Eles terminaram aqui nesse conto. Mas, futuramente, tem uma coisa que mexeu comigo, porque tem uma parte que ela vai dançar, que ele diz assim, eu ainda vou dançar com você vestido de noiva. O noivo não era ele. Gente, perdão, tive que contar isso, né? Mas enfim, só que o final dele, eu tenho certeza que ninguém ia imaginar. E eu não vou contar, obviamente. Ou se imaginar, eu acho que eu sou muito sonsa e muito desligada pra poder entender. Valentina, por quê? A diva tá aqui de novo, a segunda vez. Segunda vez da bonitinha, gente. Segunda vez. Só que... Você quer falar? Sim. Só que pela segunda vez, eu já até perdi minha linha de raciocínio perto de Valentina. Mas é isso.
Eu não vou contar pra vocês, não dá, apesar que eu gostaria muito, porque eu não me importo tanto com spoiler. Então eu sinto na minha cabeça que todo mundo pensa igual a mim, só que isso não é verdade. Gente, se você estiver escutando uma zoeirinha, é porque a mãe tá assistindo o filme. Mas enfim, vamos deixar isso pra lá. E é isso, gente, foi o que eu li em janeiro, em fevereiro. E eu vou ver se eu anotei alguma coisa de filme que eu assisti. Eu assisti 3 filmes só em fevereiro. Eu assisti, foi porque foi volta às aulas. Gente, eu tava chorando horrores por 2 semanas seguidas. Porque eu voltei a estudar. Eu não aguento mais, eu tô no terceiro ano de ensino médio, eu não aguento mais. Mas enfim, eu assisti 3 filmes, que foi Contratempo, Tinkerbell, o primeiro filme, e Wandinha, o primeiro filme de animação. Ai, que bonitinha essa tarde. Mas eu nunca assisti Wandinha em animação, gente, juro pra vocês. E foi a minha primeira vez assistindo. Eu adorei, né? Achei muito gostosinho assistir. Eu achei muito massa. Mas é isso. Isso, gente, Valentina aqui do lado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, comenta, fala aí sua opinião, se você tem vontade de ler esses contos. São tudo curtinho, você encontra todos no Kindle Unlimited. Eu não sei se eu consigo deixar o meu nome, o link deles, mas se eu não conseguir, eu vou deixar no comentário aqui no canal ou na descrição, falando o autor, o nome do livro, quanto que você encontra na Amazon. Eu não vou colocar o preço, porque eu acho que o preço muda muito. E vai ter época que vocês vão encontrar em promoção, vai ter época que não, então... Gente, pra mim, Valentina agora tava aparecendo aquele coisinha de Rapunzel que diz, frita ele, queima ele, uma coisa assim. Vou deixar a foto aqui, que pra mim ela tava igual. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.